que você precisa ter 3 amigos de verdade. E o Davi teve 3 amigos verdadeiros. O amigo Jonathan, que é o amigo que luta para você, está de seu lado. Como ele falou, o amigo Samuel, que acredita em você. E o amigo Natan, profeta Natan, que corrige você quando você está no caminho errado. Quando ele está falando essa palavra, eu lembrei de 3 momentos na minha vida que tem a ver com amizade e com família. E eu vou dar 3 ilustrações. O pastor também tem uma ilustração da vida dele. E eu vou dar 3 ilustrações de esses amigos na minha vida. O primeiro amigo, Jonathan, que luta para você. Meus amados, eu falei para vocês que eu nasci aqui, lá no Brasil, lá Rio de Janeiro. Meu pai chegou de Holanda para trabalhar aqui lá Rio de Janeiro como engenheiro naval, lá esses estraleiros bem grandes lá Angas de Rei. E depois ele cresceu, viu um grande diretor, trabalhava lá Rio de Janeiro para construir esses grandes navios, esses portos de gás, de petróleo, esses grandes navios, mais grandes que tem. Só que meu pai teve uma fraqueza, não vou contar toda a história, mas meu pai teve fraqueza para bebida alcoólica. A bebida alcoólica destrói até o homem mais poderoso. E nessa época a empresa foi vendida de uma empresa holandesa para o Brasil. Quem comprou foi o Estado, os estaleiros. E nessa época teve ditadura militar, que o admiral foi o chefe da empresa. Chefes de meu pai foi o do exército nessa época de ditadura militar. E meu pai, ele não gosta muito de exército, ele acha isso tudo besteira. Então num dia bêbado, porque ele estava bêbado lá numa festa onde teve o admiral, escutou lá o cara deles: vocês são cambada de idiotas. O que acontece? Você é direto demitido. Então tem o pessoal mais forte é derrubado com bebida alcoólica. Meu pai perdeu tudo. E como o pai perdeu tudo, meu pai foi orgulhoso, porque na Holanda eles tudo pensavam que ele foi um homem de sucesso, tive salário alto, fui o chefe de todos os estraleiros. Então ele teve vergonha de pedir alto, ele estava preso aqui, bêbado. Isso foi meu pai. Mas tem um homem bêbado fora de Deus, ama a família, amém? Jesus fala isso bem claro. Tem um pai ímpio, sabe dar coisas boas para o filho. Ele é esse tempo, mas para vocês entender, meu pai perdeu tudo, só tive ainda 1, 2 apartamentos que ele alugava, e com essa entrada de dinheiro eu vivia. E neles, então fui morar em outra casa. Como tive pouco dinheiro, fui morar lá na casa que ninguém queria morar. Essa casa estava de um lado de um panificador, um grande, não panificador, um grande indústria de fazer pão industrial, esses pão grandes, que foi queimado. E agora, como foi o fogo que queimou, estava investido de ratos. Foi assim uma cidade cheia de ratos. Então, o casa que estava de lado, foi um casa que também tudo rato se invadiu e ninguém queria morar lá. Mas como o pai teve muito pouco dinheiro nesse momento, nós estávamos morando lá. E eu, como criança pequena, fui ensinado a ficar mais longe possível dos ratos. Mas eu sou criança pequena quer brincar. E todo mundo tem um cachorro, todo mundo tem um gato. Eu não tenho cachorro, gato, eu só vejo esse rato para todo lado. Penso que vou ver amigo de um rato. Eu não vou brincar com o rato. No momento quando eu fui brincar com o rato, esse rato enorme, bem, mordeu meu dedo. Até hoje ainda tem como fala? A cicatriz, a marca. E meu direto comecei a chorar. Uá! E meu pai dormindo. Rio muito quente, muito calor, meu pai dormindo só de cueca. Cuidou, viu eu sangrando, viu o rato que mordeu mim. Você sabe que o rato leva muito doenças. E nele, preocupado com o meu bem-estar, o meu pai pegou mim, só com cueca dele, esqueceu de pôr roupa, porque fala, precisa ter urgência, correu para fora, segurando eu sangrando, ele de cueca, viu o primeiro táxi, fiz o táxi parar, pulou no táxi, levou eu dentro para o hospital. Cheguei lá no hospital, meu pai entregou-me lá para os médicos, ele tudo de cueca, entregou para os médicos, fala, salva meu vida de meu filho, porque ele não quer que ele tenha infecção, não perdeu o dedo dele e não deu consequências. Meu pai foi eu dou no meu tempo, amados.
Eu lembro só uma coisa: eu vi meu pai como Superman, como Batman, porque todo super-herói tem sunga. Trata meu pai com sunga de super-homem. Eu falei, meu pai é o super-herói de Deus. Amém? Então vocês estão entendendo, meus amados? Tem um pai ímpio. Meu pai tornou crente, meus amados. Meu pai tornou crente. Veja, quando tem mais tempo eu conto sobre isso. Meu pai faleceu, fui para Deus. Você vê, também contei esse testemunho poderoso. Mas nesse momento que meu pai fez isso, ele não foi crente, mas ele foi um amigo que sempre lutou para a minha vida. E quando ele virou crente, ainda lutou ainda até mais. Mas meu pai sempre estava de meu lado. Você precisa ter um amigo que luta para você. Amém? Outro testemunho que eu quero dar para vocês: o amigo Samuel, que acredita em você. Meus amados, como vocês agora sabem, está uma parte da minha história. Meu pai perdeu tudo aqui no Brasil, tive vergonha para ir de volta para o Brasil, para a Holanda, porque aqui no Brasil não tive futuro, porque todo porta estava fechado, porque ele atacou o governo, ditadura militar, ele atacou, então portas fechou. Meu mãe fala, vamos lá de volta para a Holanda. Não contar dois testemunhos, porque tem bastante milagre. Meu mãe com eu, afinal meu pai, tudo fui de volta para a Holanda. Mas quando nós chegamos na Holanda, meu pai ainda foi um homem que estava alcoolista. Eu todo dia eu vai lá para a bebida. Minha mãe, ela brasileira, não sabia de língua, não sabia cultura, não conseguia trabalhar. Pai dela, então nós vivíamos o que o Estado dava para você. Aqui no Brasil é chamado Bolsa Família, na Holanda também tem isso, mas o salário mais baixo. Então nós tivemos o salário mais baixo que meu pai gastava com bebida. Então nós fomos mais pobres e mais miseráveis. Por isso, mamãe estrangeiro, pai dela, nós mais pobres. E para fazer coisas mais pior, eu fui o pior aluno na sala de aula. E nisso foi só descobrido porque eu fui o mais pior aluno na sala de aula quando eu fui 18 anos. Que eles descobriram que tive dislexia. E dislexia não significa que você é não inteligente. O criança com dislexia, ele troca tudo. Ele quer falar João, mas fala Pedro. Eu com meu filho, eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho é Rafael, filho do meio Cristo, filho é Michael. Agora eu falei tudo certo. Mas quando eu estou na casa, eu não falo para meu filho Rafael, chamo ele o nome do meu irmão, falo para ele Ian. Christoph, que é o filho de meio, eu chamo Rafael. Eu no Mike, eu chamo de Christoph, eu troco tudo. Vida Deus, meus amados, porque eu tenho dislexia. Então eu escrevo tudo errado. Quando você quer escrever casa, C-A-S-A, eu escrevo S-A-C-A. Então todo mundo pensava que eu fui um idiota. Então na escola eu tive notas mais ruins. Então você tem que pensar, o notas mais ruins, o aluno mais burro, mais pobre e no estrangeiro. Quando você tem alguém que foi discriminado, que sabe que é bullying, eu sei de tudo isso, eu sofri. E não sofri só de outra criança, eu sofria de professor de sala de aula. Então, meus amados, minha vida não foi fácil. E todo mundo falava uma coisa para mim: você vai ser perdedor, você não vai fazer nada na vida. A única maneira para você ter sucesso na vida vai entrar no mundo de crime, vai fazer qualquer tipo de besteira, vai assaltar alguém, porque você nunca vai gerar dinheiro. Mas, meus amados, minha mãe, ela é crente. Minha mãe é uma mulher de ciclo de oração. Minha mãe ensinava-me cada noite, de joelhos do lado de cama, orar. Ela abria a Bíblia e lia a palavra de Deus. E minha mãe falava para mim isso aqui: você não é um perdedor, você é um fracasso, você é inteligente. Tu não fala que você é burro, mas você é inteligente. Tu não fala que você não vai dar nada, mas você vai dar resultado, você vai ser grande. Ninguém acreditava na mim, mas minha mãe acreditava em mim. Minha mãe sempre falava: busca Deus, porque Deus vai fazer algo grande na sua vida, porque Deus deu promessa para mim. Você vai dar resultado. Agora você precisa confiar. Que voz você vai acreditar? A voz do diabo ou a voz de Deus? A voz de Deus foi minha mãe, através da palavra de Deus ministrando para mim. A voz do mundo foi a voz do diabo. Mas sem assumir, eu acreditei, Deus, acreditei a palavra de Deus. Eu acreditei que minha mãe falou. E eu falei: você sabe, está falando no começo, eu tenho dislexia.
Eles falaram que foi para mim impossível estudar teologia, grego ou hebraico, porque eu estudei teologia lá na universidade, comecei errado, mas eu fiz grego ou hebraico. Ninguém foi falar para mim, cara, é bom lá idioma, nem se eu sabe falar holandês bem, porque com dislexia falo tudo errado. Pela graça, misericórdia de Deus, eu preguei a palavra de Deus sem tradutor, em 5 idiomas diferentes. Tudo é possível com quem acredita em Deus. Você precisa ter um amigo como Samuel, porque quando eu não tive minha mãe, com certeza eu fui acreditar a palavra do mundo. Mas por causa meu mãe estava lá falando o contrário para mim, o dor do tempo falando para mim, falando o contrário, eu acreditei a minha mãe. Amém? Agora terceiro amigo que o pastor aqui falou, o amigo Natan, que salva nós do inferno. Porque muito bem, muito de nós, até o mais bem de nós, todos nós façamos erros, meus amados. Davi foi um homem conforme o coração de Deus, um dos mais grandes homens da Bíblia. Só que esse mais grande homem, o mais grande rei, o cristão de destaque, fez 2 pecados que você vai direto para o inferno, que não tem um. Eu falo pior dos pecados que existem. Primeiro, ele fez adultério, pecado grande. Pegar a esposa do vizinho dele, pecado horrível. Depois, para ele escapar desse pecado, ele mata o homem, o marido dele, mulher, fazendo pecado de assassino. Então, adultério e depois assassino. Ele estava para ir para o inferno de pé de cabeça, e ele não sabia, porque ele pensava que ele foi santo. E muitas vezes nós fazemos coisas erradas e nós pensamos que nós somos santo, mas chegou um amigo Natan que falou na cara dele: você está no caminho errado, bem de uma forma inteligente, mas falou: você está no caminho errado, arrepende-se e confere. Meus amados, quando eu decidi estudar teologia, o primeiro comecei na escola da Assembleia de Deus, fazendo meu bacharelado, porque você vai de bacharelado, mestrado, doutorado. Quando eu estava bacharelado, foi na Assembleia de Deus. Então eu vi que eu queria poder pela prática, e na escola oferecia lugares onde você poderia ter mentoria, que você poderia pôr na prática que você estava estudando. Então eu falei: cara, vou para o primeiro igreja da Assembleia de Deus em Amsterdão. Fui lá para o pastor presidente lá em Amsterdão, primeiro igreja que foi fundado. E eu cheguei lá, veio o Timóteo do pastor presidente lá. Amados, eu tive uma falha nesse tempo. Eu gostava de falar piadinhas errado, gostava de falar algumas coisas que não foi certo. Então eu fazia de propósito alguns pecados. E cada vez quando eu fazia isso, entra crente, até como líder de jovem lá, alguém, sei lá, fui posto pela primeira função como líder de jovem, eu fazendo piadas erradas em coisinhas que não foi certo. E cada vez eu falava: não sou eu, é meu velho pessoa, meu velho homem, não sou eu, meu velho homem. E eu tentava escapar com esse desculpa. Só que isso é uma mentira. Por um lado, ninguém corrigia a mim. Não, pastor puxou minha orelha, Nildo Begos puxou minha orelha, ninguém corrigia, estava me corrigindo, eu fazendo coisa errada, eu fazendo pecado, até publicamente lá na igreja, ninguém estava me corrigindo. Numa dia, uma jovem da igreja fui passear comigo lá na cidade, nós andando, e nessa jovem falou aqui para mim: ei, você tem futuro no reino de Deus, mas você tem que parar de ser uma criancinha pequenininha, parar de ser um fracasso, porque você é um homem de Deus fraco. Você com propósito faça pecado, faça piadas erradas, faça conversa errada, e você faça essa escolha, não sou vendo pessoal, é você que faça essa. Você faça esse desculpa, pare isso, não, você não vai ter futuro, você vai virar um sem ninguém, nunca vai virar nada ao reino de Deus. Torne um homem de Deus de verdade, não faça esse pecado. E quando ela estava falando isso comigo, fui mesmo como ela estava tapando meu cara. Ela não estava dando tapa, mas com palavra ela estava fazendo na cara até, vi estrelinhas para todo lado. Falei: misericórdia de Deus. Só que eu vi que ela estava falando a verdade, meus amados. Ela está falando a verdade. Eu olhei esse momento, minha decisão, fiz o que ela falou. Eu agora sou homem de Deus, quem eu sou hoje. Pensei com mim mesmo: gostei dela, vou casar com ela, amém? É minha esposa, quem conhece é minha esposa, amém? Aleluia. Então eu casei com ela.